A Ucrânia lançou um ataque massivo de drones contra a Rússia na noite de 20 de agosto. Drones atacaram a refinaria de petróleo Taneco, no Tartaristão, o terminal de petróleo em Tamã e uma subestação elétrica na Crimeia. Mas essa está longe de ser a lista completa de alvos daquela noite. Nesse contexto, a Rússia está aumentando a importação de derivados de petróleo de países asiáticos em agosto, em resposta à segunda onda da crise de combustíveis que atingiu as regiões e Moscou. Segundo relatos, o Kremlin está praticamente implorando a Índia por fornecimentos adicionais de combustível, e a Índia está disposta a vender, mas a preços inflacionados. Já a Duma Estatal da Federação Russa declarou abertamente que o Estado não é obrigado a compensar as perdas da guerra para todos os russos que, por exemplo, tiveram seus depósitos incendiados por ataques de drones ucranianos. Ao mesmo tempo, imagens de satélite mostraram que o ataque ucraniano a Novorossiysk danificou seriamente o navio-chefe da frota do Mar Negro da Federação Russa, a fragata Almirante Makarov. É claramente visível um buraco na parte dianteira do convés superior do navio, o que indica que no próximo ano este navio não poderá lançar mísseis de cruzeiro Kalibr contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, hoje o Ministério da Defesa da Rússia informou, alegando que, supostamente, nesta noite não atingiram casas residenciais, depósitos ou subestações, mas sim uma fábrica inteira, a Firepoint, de produção de drones e mísseis FP-5 Flamingo, assim como mísseis FP-7, aqueles que são balísticos. E, supostamente, os russos também atacaram hoje a empresa Antonov, onde produzem os drones Lyuti. Enfim, vamos analisar tudo isso. Aqui temos dois componentes, o ataque à Rússia e o ataque de hoje a Kiev. Vamos apresentar alguns detalhes atualizados. Meu nome é Alexei Pecher, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então, ficarei grato por cada inscrição sua. Então, drones ucranianos atacaram massivamente a cidade de Nizhnekamsk, no Tartaristão, na manhã do dia 20 de agosto. Como afirmou o serviço de imprensa do chefe da República, abre aspas, há interrupções no funcionamento do polo industrial, assim como danos a residências. Eles também acrescentaram que várias pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. Segundo a Astra, o alvo dos drones foi a zona industrial da cidade, onde fica a refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo Taneco, pertencente à Tatneft. Antes disso, essa mesma refinaria de petróleo foi alvo de um ataque de drones em 10 de agosto. Naquela ocasião, as autoridades do Tartaristão relataram a morte de 13 pessoas e 78 feridos como resultado desse ataque. Vale ressaltar que a refinaria de petróleo Taneco está entre as 5 maiores da Rússia em volume de processamento e é a maior do Tartaristão. Anteriormente, a empresa já havia suspendido suas operações devido aos drones ucranianos. Na noite passada, drones também atacaram o vilarejo de Volna, na península de Tamã, na região de Krasnodar. O centro operacional da região informou sobre um incêndio nas instalações de uma das empresas. Mais tarde, soube-se que a subestação Tamã e o terminal de petróleo Tamã, da Tamã Neftegaz, por onde é feito o envio, foram atingidos. O envio para exportação de petróleo, derivados de petróleo e gases hidrocarbonetos liquefeitos. Lembro que o terminal já havia sido atacado em julho e no início de agosto. Além disso, hoje a Crimeia ocupada foi alvo de um ataque massivo de drones. Em particular, explosões foram ouvidas durante a noite em Evpatoria, Saki, Feodósia, Alushta e em várias regiões da península. Por um tempo, Sebastopol, Simferópol, Kerch, Evpatoria e Feodósia ficaram sem energia elétrica. O blackout causou incêndio nas subestações Tamã, naquela mesma região de Krasnodar, e Malorechenskoye, perto de Alushta. As autoridades das regiões de Belgorod e Ulyanovsk também relataram ataques de drones. E então, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa da Federação Russa, ao todo, durante a noite, foram interceptados 726 drones ucranianos sobre 18 regiões, na Crimeia e nas águas dos mares de Azov e Negro. E, no contexto dos ataques contínuos às refinarias de petróleo, a Rússia, em agosto, está aumentando a importação de derivados de petróleo dos países asiáticos
em resposta à segunda onda da crise de combustíveis, que atingiu as regiões, e em particular Moscou. Novamente, há limite de litros por pessoa. Neste mês, as compras de gasolina e querosene de aviação no exterior vão aumentar para 270 mil toneladas. E agora se sabe que cerca de 1/3 do volume importado virá para a Rússia da Índia. E o restante corresponde a derivados de petróleo que foram transferidos de um navio-tanque para outro nas costas da Coreia do Sul e da Malásia. Só para entender, no segundo caso também estamos falando principalmente de derivados de petróleo vindos justamente da Índia. Mas esses derivados de petróleo são transferidos para navios-tanque da Frota Sombra em alto mar e transportados para driblar as sanções. O primeiro navio-tanque com gasolina indiana descarregou no Porto Ártico russo de Vitina no início de agosto. O combustível começou a chegar ao mercado russo após uma longa pausa, quando os importadores de petróleo russos tentavam negociar o preço. Aqui, os russos achavam que eram parceiros de alguém lá, pediam preços justos para eles, mas não, o preço acabou sendo significativamente mais alto do que as cotações internas do mercado apacadista da Federação Russa. E os indianos, eles não são tolos. A Índia pediu mais de 100 rublos por litro. Dizem: olha, não estamos nem aí para os seus problemas. Isso é só negócio. Estamos apenas ganhando dinheiro. Pensem só nisto. A Índia, eu peço que registrem isso. Índia compra petróleo da Rússia com um grande desconto. Isso não é segredo, com um grande desconto. Refina esse petróleo russo, transforma em combustível e vende esse mesmo combustível com acréscimo para os próprios russos. E quando os russos dizem: escutem, nós demos desconto no petróleo para vocês, deem um desconto na gasolina para nós. E a Índia responde: vocês ficaram malucos aí, selvagens? Quem vocês pensam que são? Não, 100 rublos ou mais por litro. Se não quiserem, não comprem, é problema de vocês, podem ficar aí sem gasolina nenhuma. São uns otários, otários de verdade. Mas as autoridades russas, ao que tudo indica, não têm saída, têm que comprar. E lembro que, em julho, o refino de petróleo na Rússia caiu para um nível mais baixo desde 2002. Em particular, naquela época, chegou a 3,6 milhões de barris por dia. Depois se recuperou para os níveis de 4 milhões de barris por dia, o que, no entanto, ainda é 1/3 abaixo do normal para esta época do ano. Em agosto, a carga das refinarias de petróleo pode cair para um novo mínimo. Além disso, não se deve esperar uma recuperação da produção de combustível até o final do ano. Isso foi dito claramente no Kremlin. E eu lembro também que os reguladores russos permitiram a produção e a circulação de combustíveis das categorias Euro 2, Euro 3 e Euro 4. Lembro que todo mundo civilizado já abandonou esses combustíveis há muito tempo. Porque é uma gasolina muito tóxica, afeta a saúde das pessoas e prejudica muito o motor. Enfim, só problemas. Todo mundo já deixou de usar essa gasolina há muito tempo. Estou falando do Euro 4, agora, até Euro 2 estão vendendo para os russos. Dizem: sim, é uma gasolina ruim, comprem, fazer o quê? Mas como dizem, para os russos até essa gasolina serve. Ao mesmo tempo, na Duma Estatal da Federação Russa, declararam que os proprietários dos depósitos danificados pelos ataques ucranianos devem restaurá-los por conta própria e não com dinheiro do orçamento, como Vladimir Putin pediu no dia anterior. Na Duma Estatal dizem: ouçam, a guerra está acontecendo. Se alguém não gosta de algo, então restaurem por conta própria. Lembro que na véspera, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, instruiu o governo a preparar um programa para restaurar os centros logísticos que foram atingidos pelas forças armadas da Ucrânia. Desde meados de julho, lembro que a infraestrutura da empresa Wildberries tem sido principalmente alvo de ataques de drones. A ação das Forças Armadas da Ucrânia atingiu 23 armazéns do maior marketplace russo e privou a empresa de 1/4 de toda a sua capacidade logística. E levando em conta as mercadorias queimadas, o prejuízo chegou a quase 1 trilhão de rublos. E aí o Putin diz: escutem, então que os russos paguem esse prejuízo com seus próprios impostos. Tipo, ué, o que vocês esperavam? Apoiaram o Putin, apoiaram, agora abram a carteira e paguem por essa guerra do próprio bolso. E mais uma notícia agradável. O ataque ucraniano a Novorossiysk, em 12 de agosto, danificou seriamente o navio-chefe da frota do Mar Negro da Federação Russa, a fragata Almirante Makarov. Isso é comprovado por imagens de satélite recentes. Até mesmo o canal Z-Informante Militar escreve que é claramente visível um buraco na parte dianteira do convés superior do navio,
à esquerda da localização dos mísseis de cruzeiro Calibra. Segundo suas avaliações, também foram danificados a estação de comunicação via satélite Centauro e o radar de detecção positivo M12 na superestrutura, mais perto da popa. Os ataques atingiram a área dos lançadores verticais. Como resultado, ocorreu uma detonação interna, após a qual os compartimentos de lançamento foram queimados. Lembro que o almirante Makarov tornou-se o navio capitânia da frota do Mar Negro da Federação Russa, depois que as Forças Armadas da Ucrânia afundaram o cruzador Moskva com um ataque de míssil em 14 de abril de 2022. Lembro que Vladimir Putin por muito tempo dizia que não, imagina, ninguém afundou nada, o cruzador Moskva estava em operação. Depois ficou claro que, junto com os marinheiros, aquele Moskva realmente afundou, e esses marinheiros russos não importam pra ninguém. Bom, afundaram e pronto, que se dane. Desde o início da guerra, essa fragata Almirante Makarov foi usada para ataques contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, em 12 de agosto, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram a fragata Almirante Moskva. De acordo com as novas imagens de satélite, os danos mais graves ocorreram na parte dianteira, no convés e no módulo do lançador de mísseis Kalibr. Ou seja, já está claro onde exatamente eles estavam mirando. Também foi danificado o sistema de controle BIOS Trebovani-M. As antenas do radar de vigilância foram destruídas, o complexo de guerra eletrônica TK-25 e a cúpula de comunicação via satélite Centauro. E como resumem os especialistas, cito, os navios perderam completamente o potencial ofensivo e a capacidade de comando de combate. Ambos foram retirados de operação por pelo menos um ano. E por fim, sobre como a Rússia justifica seus ataques bárbaros à infraestrutura civil ucraniana e às residências. Lembro que os ocupantes russos, na noite de 20 de agosto, atacaram Kiev massivamente com tudo o que tinham. Não houve nenhum tipo de munição russa de ataque de longo alcance que não tenha sido lançado contra a Ucrânia naquela noite. Praticamente tudo foi lançado, balística, hipersônico, todos os tipos de mísseis de cruzeiro, charredes comuns e a jato, e até mesmo banderóis. Bem, eu falei mais detalhadamente sobre esse ataque a Kiev no episódio anterior, então acesse o canal e não deixe de assistir ao episódio anterior para ficar totalmente por dentro do contexto. E então, no Ministério da Defesa da Federação Russa, primeiro divulgaram uma declaração dizendo que eles atingiram especificamente a infraestrutura energética que supostamente ajuda as Forças Armadas da Ucrânia. Mas depois inventaram uma história melhor, para que os russos, esses selvagens mal lavados, ficassem ainda mais felizes com esse ataque a Kiev. Em seu relatório, o Ministério da Defesa da Federação Russa declarou que, como resultado do ataque, uma empresa industrial chamada Firepoint foi atingida, que produzia componentes para drones de ataque de longo e médio alcance, além de realizar a montagem e o armazenamento de propulsores usados nos mísseis de cruzeiro Flamingo. E também, supostamente, foi atacada a empresa Antonov, que produzia o Vant-Lyuty. Ou seja, o Kremlin apresentou o ataque a Kiev como um golpe justamente contra aquelas empresas que produzem as armas que têm atingido a Rússia nos últimos meses. Os mesmos drones Lyuty, mísseis Flamingo, drones FP, que têm atacado Moscóvia com bastante sucesso. Mas eu só quero lembrar que, na verdade, acho que ainda no final de 2022 ou em 2023, Putin e toda a sua comitiva gritavam que já tinham desmilitarizado a Ucrânia. Aquela história de tomar Kiev em 3 dias, tudo isso. Agora, acontece que, na realidade inventada deles, eles precisam destruir a produção de armas avançadas que atacam a Rússia. Lembro mais uma vez, a Ucrânia não tinha todo esse armamento em 2022. E, para ser honesto, provavelmente nem teria aparecido se a Rússia selvagem não tivesse atacado a Ucrânia em grande escala. Agora, os russos deveriam pensar se valia a pena começar essa guerra. Mas, infelizmente, os russos não conseguem pensar, porque simplesmente não tem com o quê. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, cuidem-se. Tchau a todos!